fazer aquelas coisas, faz as manifestações. O PS faz pressão sobre os militares para o jornal ser devolvido e não consegue. E isto permite explicar que o PCP, depois de ter este mau resultado, ainda não está convencido que tinha perdido o jogo. Porquê? Porque o pacto MFA-partidos, que os partidos tinham assinado para poder concorrer às eleições de 25 de abril de 1975, o pacto é assinado em 11 de abril, o pacto dizia que o poder em Portugal, no período de transição, continuava a ser militar e que, portanto, as eleições da Assembleia Constituinte não deveriam ter qualquer reflexo no poder em Portugal. Isto é, portanto, o governo não devia refletir a composição da Assembleia Constituinte. Portanto, o poder devia continuar a assentar no MFA. E, portanto, Álvaro Cunhal não está convencido de maneira nenhuma que as coisas estejam perdidas. Ele, num discurso que ele faz no Campo Pequeno, a 28 de junho de 1975, ele diz: em Portugal não haverá uma democracia burguesa de tipo ocidental. Portanto, nós não vamos ter aqui uma democracia burguesa de tipo ocidental e, portanto, ele diz: as eleições foram apenas um aspecto do processo político. Não tem qualquer impacto sobre o processo global. O processo global é de uma revolução socialista e houve eleições e há esta Assembleia Constituinte com esta composição, mas isso é um aspecto, quer dizer, não tem importância verdadeiramente. E o PS, o que o Partido Socialista faz é começar a jogar duro, quer dizer, o Partido Socialista percebe, bem, os militares não... A esquerda militar não lhe parece dar seguimento aos seus protestos e o PS decide entrar em choque, quer dizer, com o PCP, um bocadinho, digamos que confortado pelo resultado que teve nas eleições. A 10 de julho, o Partido Socialista abandonou o governo provisório. O PPD só o faz uma semana depois, curiosamente. Portanto, houve durante uma semana em Portugal um governo PCP-PPD, quer dizer, o PPD está literalmente muito mais, sobretudo a liderança, não os militantes, obviamente, a liderança muito mais condicionada pelo PCP devido àquilo que se tinha passado no Congresso e ao facto também de Francisco Sá Cambeiro não estar presente no país, estava doente, estava em Inglaterra. Portanto, o Partido Socialista sai a 19 de julho, é uma data muito importante, que é a famosa manifestação da Fonte Luminosa. A 19 de julho o PS convoca uma grande manifestação em Lisboa. E reparem, esta manifestação, o que é que isto faz lembrar? Faz lembrar a manifestação de 28 de setembro de 1974. E o PCP resolve tratar esta manifestação como essa, quer dizer, vamos impedir esta manifestação, vamos demonstrar mais uma vez quem manda. Portanto, vamos fazer barricadas e por aí fora. Não conseguem. Isto é, não conseguem impedir a manifestação. Porque isto é, as coisas complicam-se, porque o COPCON não apoia o PCP em 19 de julho, e portanto há a grande manifestação da Fonte Luminosa em que se é exigida a demissão de Vasconcelos, a demissão do governo. Mas mais importante do que isto, enfim, do que isto que está a acontecer, isto já é importante, é a questão da Igreja. A Igreja Portuguesa era chefiada por um cardeal, o cardeal Dom António Ribeiro, que era uma pessoa muito equilibrada, que estava preocupado com os equilíbrios. O PCP também está preocupado com os equilíbrios e, portanto, tem aquela ideia de não confrontar a Igreja, mas a extrema-esquerda tem outras ideias. E uma das coisas que acontece em maio, aliás, poucos dias depois do caso República, é o caso Rádio Renascença. A Rádio Renascença também é ocupada por, aliás, 20 dos seus 100 trabalhadores, ocupam também os estudos com o apoio da extrema-esquerda e, portanto, tiram a Rádio Renascença à Igreja. A Rádio Renascença torna-se uma espécie de emissora cubana ainda me lembro que ele era uma coisa, aquela canção do Che Guevara, etc., estava sempre a transmitir isso, quer dizer, o povo trabalhador tem de se armar, vir para a rua, era assim uma coisa. Bem, obviamente a Igreja exige a devolução da Rádio Renascença, a Rádio Renascença não é devolvida, e não só não é devolvida, mas em 18 de junho de 1975 acontece aquilo que é o cerco do patriarcado, isto é os católicos julga-se que vai haver um ataque ao patriarcado, os católicos são convocados para defender o patriarcado e são cercados ali por uma manifestação da extrema-esquerda, são apedrejados, etc. O COPCON não faz nada ao princípio, deixa aquilo acontecer, depois lá
O que é que isto cria um ambiente em que há uma parte do clero da hierarquia eclesiástica que percebe que tem de dar um sinal de força. E tem ainda muita força em Portugal no verão de 1975. E aquilo que se passa entre julho e agosto de 1975 é que o clero do Norte começa a promover manifestações gigantescas contra o comunismo, quer dizer, contra a Revolução Comunista. E o centro disso, ou o centro mobilizador disso é no Arcebispado de Braga, e sobretudo o Arcebispo de Braga, o Dom Francisco Maria da Silva, quer dizer, que aparece uma grande manifestação em Braga, uma das maiores manifestações, que aliás a televisão portuguesa e os jornais portugueses não mostram, é a imprensa estrangeira que mostra, devem ser as maiores manifestações que houve em Portugal neste ano de 1975, são no Norte, quer dizer, convocados pelo clero, aparece tudo, que é na rua, as populações todas na rua, quer dizer, a protestar contra a Revolução em Lisboa. O que é que se está a ver agora em termos da rua? Está-se a reparar na mesma coisa que tinha acontecido em termos eleitorais nas eleições de 25 de abril de 1975. O Norte vota à direita, o Sul vota à esquerda, mas o que se está a passar agora neste verão de 1975, é que o Norte não vota só à direita, o Norte manifesta-se à direita, o Norte vem para a rua à direita. E estas manifestações do Norte começam a tomar uma dimensão violenta, mesmo, quer dizer, há mesmo um levantamento anticomunista no Norte. Entre julho e agosto de 1965, 88 sedes do PCP são destruídas, atacadas no Norte e destruídas. 25 sedes do MDP são também destruídas. Não é agora chama-se aquele terrorismo do MDP, o MDLP, não, isto era a população inteira, quer dizer, é a população inteira que ataca estas sedes, de tal maneira que as unidades militares não fazem nada, quer dizer, isto é recebem instruções de Lisboa para defender as sedes do PCP e dizem, está aqui um mar de gente gigantesca que já entraram na sede, estão a deitar a mobília, a queimar as coisas todas, nós não podemos fazer nada, quer dizer, como é que vamos enfrentar esta gente toda, quer dizer, isso está estudado, há oficiais que dizem, não vou mandar disparar sobre esta gente, quer dizer, esta gente está aqui a destruir a sede do PCP, não, tem paciência, e portanto as unidades militares no Norte começam a deixar de obedecer às autoridades, enfim, ao princípio de autoridades que havia em Lisboa. Isto causou uma enorme impressão à esquerda e ao PCP também. E, aliás, à própria União Soviética, quer dizer, isto chega aos dirigentes soviéticos, como sabemos hoje, as pessoas começam a perceber que metade do país, a metade com mais população do país, está-se a levantar contra o PCP, portanto, eles mais lá em Moscou dizem bem, se calhar exageraram, quer dizer, o PCP está a exagerar um bocado, está a levantar esta gente toda. Isto corresponde, de facto, àquela divisão entre o Norte e o Sul, mas há também esta rejeição da Revolução no verão de 1965, corresponde também à transformação social do país nos anos 60. O país tinha passado por um processo de industrialização, por um processo de urbanização, por um processo de instalação, desenvolvimento de uma sociedade de consumo. Portanto, há aqui, de repente, uma sociedade que começa a aspirar aos padrões de vida da Europa Ocidental e também aos regimes da Europa Ocidental, um tipo de regime da Europa Ocidental. E o PCP está em grande desvantagem a este respeito. O PCP tem uma cultura que é uma cultura dos anos 40. Isto são pessoas dos anos 40. Reparem em Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal esteve preso entre 1949 e 1960. Em 1960 saiu do país, foi-se embora. Portanto, o país dele, o país da cabeça dele é o país dos anos 40. É uma sociedade rural, uma sociedade onde a maior parte das pessoas trabalham no campo, metade das pessoas trabalham no campo, é aquela sociedade com uma grande visão de classes sociais, gente que anda descalça, gente que anda... Quer dizer, e aquela sociedade que ele vem encontrar em 1974 já não é essa, quer dizer, é uma sociedade onde a maior parte das pessoas estão empregadas já no setor dos serviços, onde aquela sociedade rural, basicamente, com a industrialização e com a imigração, está a chegar ao fim, onde as pessoas empregadas na agricultura já não são 50%, já são menos de 20%, quer dizer. E ele ainda publicou nesta altura o livro sobre a questão agrária com dados dos anos 40 e dos anos 50, quer dizer, quando ele está a ideia dele da Revolução em Portugal é uma ideia dos anos 40. E a esse respeito, Mário Soares, numa entrevista diz isso, quer dizer, Mário Soares diz, neste verão de 1975, o confronto com o PCP, ele diz, numa determinada altura vai ali para o oeste,
imagino para aquela zona de Praia das Maçãs, Ericeira, por ali, e ele diz Mário Soares, vai lá e vê as praias cheias. As praias estão cheias, quer dizer, cheias de automóveis, cheias de gente. E Mário Soares diz, foi naquele momento que eu percebi, mas como é que é possível uma revolução comunista num país em que a maior parte das pessoas está na praia, quer dizer, as pessoas não querem uma revolução comunista em Portugal, não querem as lojas vazias da União Soviética, quer dizer. E, aliás, a mesma coisa percebe Frank Carlucci, um embaixador americano que fala português e que vem também para Portugal no verão de 1975. Ele diz, isto não vai acontecer, isto não é um país do terceiro mundo, isto não é um país dos anos 40, não é a Bulgária, quer dizer, isto não é a Roménia de 1944, não tem o exército vermelho à porta, é um país da NATO e as pessoas aqui já vivem de outra maneira, quer dizer, aquilo que Álvaro Cunhal tem para propor, quer dizer, é uma coisa dos anos 40, e depois isso ainda era mais nítido por outra razão também, é que no verão de 1975 está-se a criar uma crise financeira e económica em Portugal.